que Paulo teve um papel importante, inclusive em separar, que deixamos um gancho na primeira parte do programa, que é bom ratificar aqui. Paulo deixou bem claro com relação à ressurreição e à reencarnação. Porque ele disse, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa crença, é vã a nossa fé. Mas me perguntam, como será a ressurreição? Com que corpo voltam? Ou seja, se as pessoas perguntavam a Paulo qual era o corpo que voltava, é porque tinha mais de um. E se existia uma ressurreição, que todo mundo, a maioria acreditava que era física, qual era o corpo que ia voltar no meio de tantos corpos físicos? Qual era o que ia ressuscitar? E Paulo dá uma resposta fantástica, porque ele diz assim, insensato, eu até brinco, para não dizer burro, aí ele diz assim, há um corpo material e um corpo espiritual. Então veja que didática fantástica. Ele diz assim, semeado corpo material, ressuscita corpo espiritual. Semeado na corrupção, ressuscita incorruptível. A semente que você planta, ela precisa morrer para nascer uma nova árvore. Então assim será a ressurreição. E ele diz e ainda fecha a questão no mesmo capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 50. Capítulo 15, versículo 50. O que eu quero dizer para vocês é que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Em outras palavras, não é o corpo físico que vai. Então eu acho que Paulo foi muito feliz nessa didática dele, de mostrar que nós temos um corpo físico e depois nós temos um corpo espiritual. Um corpo que foi criado por Deus, lá no Gênesis, mas ele foi criado dúbio, ou seja, duplicado. E o Gênesis diz assim, o corpo, tu és pó, em pó has de tornar. O corpo vai à terra e o espírito vai a Deus, como diz também o Eclesiastes. Então está cheio de passagens na Bíblia que separam. Infelizmente, tem muita gente que ainda acredita que a gente vai para o outro lado com o corpo físico. É uma visão equivocada. Inclusive a ciência hoje mostra isso que na decomposição, todas as moléculas retomam as suas origens. Há uma transformação, vamos dizer assim, uma reação química. E a reação química, se você junta um sal e um ácido, vai transformar. Se você coloca um sal com uma base, você vai ter um radical, um ácido e uma base, me desculpa aí, a minha ciência não estou mais, vai formar sal e água lá na frente e depois não vai retornar, porque as reações químicas não se revertem. Então, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus. Há uma dualidade. E Paulo mostra que quem ressuscita, a visão que a gente tem de ressurreição, é ressurreição espiritual, não é material. Ou seja, a ressurreição no mundo espiritual é a alma que se libertou, ou o espírito, nós sabemos que é o espírito e o perispírito, nós espíritos, são esses elementos que vão para o mundo espiritual. E Paulo deixa bem claro, quem ressuscita é o corpo espiritual. Orígenes estudou isso, discípulo de Pantaeno, lá da Alexandria, lá no Egito, ele estudou isso perfeitamente, e era também discípulo de Clemente, e ele conclui estudando Paulo, que quem ressuscita é o corpo espiritual. Nós espíritas dizemos, quem ressuscita? O perispírito. Agora você falou aí no curso que nós damos da ciência das religiões, aonde é? Porque muitas pessoas que estão te vendo e ouvindo estão dizendo assim, nossa, mas onde é que isso acontece? Esse curso ocorre na Universidade Federal da Paraíba. Nós somos um dos fundadores, eu, professora Neide Miele, com doutorado na França, professor Carlos André, historiador, professor Fabrício Possebon, que é especialista em grego e latim. Então, nós formamos nesse grupo de pesquisa, eu trabalho com os textos hebraicos e ele trabalha com os textos gregos e latinos. Nós agora, inclusive, traduzimos a Didaquê e comentamos. Já foi lançado pela Universidade Federal da Paraíba. Então, é um grupo que se reuniu e que está levando realmente as religiões para as pessoas, desde a origem do sagrado até o neopentecostalismo. Maravilha. Nós dizemos assim, você vai entrar aqui e, com a sua religião e vai sair com ela. Agora, entrou aqui, esqueça da sua igreja. Aqui não tem igreja A, B ou C. Aqui tem pessoas estudando uns as religiões do outro. Qual é o fruto disso? O espírita vai conhecer a religião do protestante, o protestante vai conhecer a religião do espírita,
e cada um vai sair respeitando a religião do outro porque conhece. E o objetivo é quebrar exatamente os preconceitos, que é o preconceito? A ausência do conceito. Quando o conceito chega, o preconceito desaparece. Severino, outro ponto que me tocou muito no primeiro bloco é a questão da reencarnação ser olhada por um ponto que você trouxe, que é a questão de assumir a própria responsabilidade e não colocar em terceiros, colocar fora de mim a responsabilidade da evolução. Fala um pouco mais sobre isso, Celestino. As pessoas às vezes colocam que o fato de acreditarmos na reencarnação, a gente está negando que Jesus morreu por nós. Sim. Ou que a morte de Jesus foi em vão. E nós espíritas não falamos absolutamente disso. É bom que fique claro que espiritismo também é evangelho. E tem bases no evangelho. Sim. E Jesus trouxe para nós esclarecimentos para que a gente reencarne menos, porque a gente vai descobrir que todo o bem que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesmo, assim como todo o mal que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesmo. Então não é Jesus que vai assumir a responsabilidade dos meus erros. Sou eu que, conhecendo a mensagem dele, que é libertadora, que ele deixa para nós, quando ele diz assim, eis que eu vos deixo um mandamento novo. É bom lembrar que Jesus não faz pedido nessa hora. Ele deixa uma ordem. Mitzvah em hebraico, mandamento, é ordem. Ele conhecia o mandamento da Torá, que está lá no Levítico 19, 18, que diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é uma ordem vinda da Torá para a humanidade como um todo. Jesus não, ele veio, fez, mostrou como se faz, e aí depois ele deixou a ordem. Eu vou deixar uma mitzvah, ou um mandamento novo para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É como se fosse assim, a Torá mandou amar a Deus e ao próximo. Eu vim e mostrei como se faz. Agora não tem mais desculpa. E como não tem desculpa, eu não vou fazer mais nenhum pedido a vocês. Eu vou deixar uma ordem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus não disse assim, não precisa amar ninguém não, que eu já salvei todo mundo. Absolutamente. Até quando a filha a esposa de Bartolomeu, Zebedeu, desculpe, a mãe de Tiago e João, pediram a ele, Senhor, quando estiveres no teu reino, coloca meu filho a um lado, Sim. Tiago a um lado e João ao outro. Jesus, o que foi que ele disse? Ele deu uma resposta desconcertante, porque ele disse, mulher, você não sabe o que você está pedindo. Nenhum deles está preparado para beber o cálice que eu vou beber. E quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir. Olha aí. Mas é meu Pai que está no céu. E qual é a ordem do meu Pai que está no céu? Que sejamos melhores, que façamos a nossa parte bem feita. Porque só assim nós chegaremos, só assim nós cresceremos. E se não tiver oportunidade numa só, ele diz em João 5, 28 e 29. Quem fez o bem, ótimo, chega a Deus. Mas quem não fez o bem, que fez o mal, vai ter uma oportunidade de passar por um julgamento, pela prisão da carne, cumprir os débitos. Aí sim, todos irão ao meu reencontro. Eu acho que essas informações de Jesus são fantásticas. Todos nós temos chance. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Mas essas ovelhas precisam trabalhar para fazer a sua parte, para poder se reencontrar com Ele. Severino Celestino, querido, suas considerações finais. Eu queria agradecer, Delmar, o carinho de vocês, a oportunidade, vamos dizer assim, os incentivos que nós temos recebido de todos aqueles que têm assistido os nossos programas e dizer que nós não viemos aqui de maneira nenhuma para desmanchar o Evangelho de Jesus, para destruir nada do que está aí. Nós estamos acrescentando conceitos científicos com base no Evangelho e na doutrina espírita, para que aqueles que o sigam, com certeza, chegarão a Jesus com muito mais tranquilidade, com muito mais racionalidade, se esforçando e fazendo a sua parte. Não esqueçamos que ele realmente diz no seu Evangelho, não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que ele fique com vocês. Até uma próxima oportunidade e muita paz para todos.